Tem um tema muito importante dentro do direito penal e que ele é muito pouco articulado pelos advogados criminalistas. Estou no escritório agora, terminei de escrever uma ação de revisão criminal, uma ação onde eu viso reformar, eu tenho a ambição de reformar uma sentença condenatória que já transitou em julgado. E qual foi o fundamento articulado? Foi justamente sobre esse tema que eu vou falar com vocês. A falta do correto enquadramento fático à conduta penal que foi imposta ao réu, que vai ser o autor aqui da ação penal. É isso mesmo. Isso é um problema grave que nós enfrentamos no mundo do direito penal, no mundo da advocacia criminal, dos julgamentos criminais. Por quê? Muitas vezes há o erro, até mesmo do magistrado que profere a sentença condenatória, ele promove um erro quando ele enquadra o fato criminoso naquela conduta tipificada no dispositivo de lei. Então é muito importante vocês aprenderem a discutir a conduta penal que é imposta. Você tem que ter a habilidade de fazer uma análise sobre o fato criminoso que está sendo julgado e que a autoria desse fato está sendo imputada ao seu cliente e a adequação dele à conduta criminosa, para você perceber se realmente existe ali o correto enquadramento. Porque às vezes você tem um fato que corresponde a um crime e não aquele crime que foi imposto à denúncia, que foi imputado e imposto na sentença condenatória. Muitas vezes acontece que o mesmo fato ser devido ao mesmo fato serem imputados a prática de dois crimes ao seu cliente, ao réu, por aquela conduta, por aquele fato criminoso. Será que houve uma adequação correta? É possível isso legalmente? É possível legalmente. Lá dentro do Código Penal, naquele capítulo que fala do concurso, né, dos concursos, concurso material, concurso formal e crime continuado, você vai identificar que é possível que se tenham dois crimes cometidos com um fato criminoso, apenas com um fato. Mas você vai ter que analisar sempre muito bem a sentença condenatória para identificar se houve a perfeita correlação entre o fato criminoso e o tipo penal imputado ao seu cliente. Se não houve essa perfeita correlação, você pode fazer uma ação de revisão criminal? Pode, você pode fazer uma ação de revisão criminal. Você vai me perguntar, Leonardo, não tem prova nova. Qual vai ser o fundamento dessa ação de revisão criminal? O fundamento dessa ação de revisão criminal, ele estará amparado ali no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, que diz que poderá ser promovida a ação de revisão criminal quando a sentença condenatória contrariar dispositivo de lei. E quando dentro da sentença você ler ela atentamente e perceber que o fato criminoso descrito e imputado ao seu cliente, ele não se adequa à conduta criminosa que está prevista no tipo penal, você pode propor uma ação de revisão criminal para que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal conserte aquela sentença, para que ele reforme aquela sentença e o seu cliente seja absolvido, ou então ele seja imputado a ele o tipo penal correto, que muitas vezes pode até ser um tipo penal mais brando, ou que seja mantido em parte a sentença, que fique um delito apenas e que o outro delito imputado ele seja absolvido, seja retirado da condenação. O caso que eu terminei essa revisão criminal hoje é exatamente isso. Um fato, dois delitos imputados,
Só que o segundo delito não existe adequação. A conduta típica prevista no dispositivo de lei não tem correlação, ela não se adequa, ela não se encaixa ao fato, supostamente, o fato criminoso praticado pelo meu cliente. Quero indicar uma obra para vocês estudarem a teoria da conduta. Essa obra aqui, tá, gente? É uma obra capitaneada pelo professor Fábio André Guarani, um excelente penalista de São Paulo, um grande jurista, dentro da editora dos tribunais, com a participação da Alice Bianchini, Luiz Flávio Gomes, um dos maiores juristas de direito penal brasileiro, que faleceu, infelizmente. Ele era deputado federal, também foi eleito deputado federal, prestou relevantes serviços no Congresso Nacional nessa última legislatura e acabou tendo um câncer e faleceu rapidamente. Uma grande perda para a advocacia criminal e para o direito penal brasileiro. E o professor William Terra de Oliveira. Essa obra me ajudou muito a evoluir e prosperar na minha advocacia criminal. Eu recomendo ela para vocês, tá bom? Um forte abraço para você, fique sempre com Deus e vamos em frente, avante!